Bom, minha gente, nós vamos dar início hoje ao estudo de equação de primeiro grau, não é? Que está dentro do planejamento aí do segundo semestre para o oitavo ano. Então nós temos o conceito aqui. Chamamos de equação do primeiro grau toda sentença matemática do tipo aberta. Por que sentença matemática? Primeiramente, porque é um problema a ser respondido, certo? E por que do tipo aberta? O que significa isso? É uma sentença que envolve números e letras na sua montagem. Porque se só envolvesse números, seria uma expressão do tipo fechada numérica. Então, por isso que quando tem esse tipo de abreviação assim específico, tipo aberta, quer dizer que envolve letras e que envolve também números em uma única composição, representada a partir de um sinal de igualdade e tendo apenas uma variável do primeiro grau com expoente 1, cuja solução é dada a partir de conjunto S, que nós chamamos de solução, e chaves eu boto o resultado aqui dentro, ou conjunto V, verdade, e coloco o resultado aqui dentro. Isso quando vai responder uma equação. Então vamos entender aqui. Representada a partir de um sinal de igual. Então uma equação, para ser uma equação mesmo, ela tem que ter números, ela tem que ter letras e ela tem que estar diante de um sinal de igualdade. E essas letras que nós definimos como variável, só pode ser uma única variável, não pode ter misturas de variáveis em um único problema, e de primeiro grau porque ela não tem expoente. Tá certo? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Por que aqui é uma equação? Porque eu tenho números, tenho uma letra, tenho o sinal de igualdade. Essa letra não tem expoente. Então subentende-se que em cima seja 1 de primeiro grau, que ela é nomeada a partir do seu expoente. Aqui eu tenho outra, né? Eu tenho aí 2y menos 4 igual a y mais 1 menos 2y. Então eu tenho letras, números, sinal de igualdade e as letras são únicas, letra y, e todas sem expoentes visíveis. Então quer dizer que ela tem um em cima, por isso que nós dizemos que é do primeiro grau. Aqui, essa tem parênteses, não tem problema, mas tem números, tem letras, olha. Sinais, sinal de igual, as letras são únicas e também são letras de primeiro grau. Aqui eu tenho um meio, uma fração, letra A, né? Tudo A, olha, letras iguais, números, sinal de igual. Também é equação de primeiro grau. Então, visivelmente, o aluno já sabe o que é uma equação de primeiro grau. Repetindo, é toda operação matemática, todo um problema dentro da matemática, representado por números e letras diante de um sinal de igual, onde essas letras são de primeiro grau, elas não têm expoente, as letras. E quando ela for respondida, a resolução dela, o conjunto de solução, vai ser S igual à resposta ou V igual à resposta dentro de chaves, como está aqui, certo? Exemplos do que não seria uma equação de primeiro grau. Aqui, por exemplo, por que não seria uma equação de primeiro grau? Porque eu tenho variáveis diferentes. Eu tenho x, y, y. Então, essa equação é literal. Não é uma equação de primeiro grau, tá? Por que esse segundo exemplo não seria uma equação? Por conta desse zero. Porque o zero multiplica o x. Então, a partir da hora que eu digo 0x, eu estou dizendo 0 vezes x. Então, 0 vezes x dá o quê? 0. Aí eu vou ter 0 igual a 2. Certo? Então, não existirá variável. Então, a variável foi anulada. E para ter uma equação, a letra tem que estar, né? Terceiro caso. Por que não é uma equação? Porque não tem letras. Isso aqui é uma expressão numérica simples, apenas. E essa, por que não seria uma equação de primeiro grau? Porque você tem um m aqui ao quadrado. Então, isso é uma equação sim, sendo que de segundo grau. Outros exemplos, por exemplo, se aqui não tivesse sinal de igual, tivesse um sinal de maior que, menor que, sinal de diferente, também deixaria de ser uma equação de primeiro grau, porque tem que ter sinal de igual, certo? Então, só ressaltando alguns casos
do que não seria uma equação de primeiro grau. Elementos de uma equação de primeiro grau. Nós temos dois elementos que formam essa equação. Coeficiente numérico, que são os números da equação, estando junto de letras ou não, todos os números. E a parte literal, que é também chamada de variável ou incógnita, que é a letra. Então eu coloquei um exemplo aí para vocês verem. De uma equação de primeiro grau, 7m menos 3m mais 1 igual a 4m menos 16. Qual é a variável? Letra M. Certo. E quais os coeficientes numéricos? O 7, o menos 3, o 1, o 4 e o menos 16. Então estão expostos aí os elementos de uma equação. Vamos ver as partes de uma equação de primeiro grau. Existem duas partes. Tudo aquilo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E tudo aquilo que está após o sinal de igual é chamado de segundo membro. Então, uma equação ela tem dois membros. O primeiro, que é o que está antes do sinal de igualdade, ou seja, do lado esquerdo. E o segundo membro, aquilo que está após o sinal de igualdade, que estará do lado direito. Então, eu tenho uma equação aqui de primeiro grau. 3x menos 6 mais 4x igual a x menos 2. E aqui eu tenho qual o primeiro membro? Aquilo que está do lado esquerdo, olha, tudo. 3x menos 6 mais 4x, primeiro membro. Segundo membro, x mais 2, porque é o que está após o sinal de igualdade. E vamos ver a resolução de uma equação de primeiro grau do primeiro tipo simples. Tá? Então eu tenho uma equação aqui, eu tenho 4x, eu tenho 2x mais 4 menos 6x igual a 3, mais 6x menos 5, certo? Então essa é a equação. Qual a primeira coisa que o aluno vai fazer? Ele vai descer esse sinal de igual e ele vai separar. Do lado esquerdo só pode ter elementos que tenham letra e do lado direito elementos que não tenham letra. Então vamos ver. Quais os elementos que já estão no lado certo? Seria 2x, você desce, e 6y, 6x, né? Você desce. Então, esses dois elementos estavam no canto certo já, antes do sinal de igual. E esse está no lado errado, porque ele está no lado direito. Ele tem que passar para o lado esquerdo. Sendo que quando o aluno passar esse 6 para cá, para o lado esquerdo, ele vai ter que mudar o sinal. Então aqui, em vez de ser mais 6x, vai ser o quê? Menos 6x. Por quê? Porque você trocou o lado, certo? Vamos para o lado direito. No lado direito, aqui só pode ter números que não tem o x, no caso, né? Então eu tenho o 3, eu desço, está no canto certo. E eu tenho 5, eu desço, está no canto certo. Veja que eles não têm x. Aí do outro lado, né? Quem é que está no canto errado? 4. Porque 4 não tem x. Ele está do lado esquerdo, ele tem que passar para o lado direito. Ele é mais 4. E ele mudando de lugar, ele vai ser o quê? Menos 4. Então ficou todos os x à esquerda e quem não tinha x à direita. Então a primeira parte foi feita. Certo? Qual a segunda parte? Resolver isso. A gente vai ver aqueles elementos que têm sinais iguais primeiro. Então eu tenho sinais iguais, eu tenho esses dois números aqui. Aí eu desço 2x porque ele é positivo. Sinais iguais, repete-se o mesmo sinal e soma 6 e 6, 12x. O mesmo vou fazer aqui, ó. Desço 3, que ele é mais. Sinais iguais, repete-se o mesmo sinal e soma 5 com 4, 9. E agora a gente vai responder isso aí. Sinais diferentes. O que é que vai fazer? Coloca o sinal do maior número, no caso do 12, e vai subtrair. 12 tirando 2, 10x. A mesma coisa vai fazer aqui, ó. Certo? Repete o sinal do maior e subtrai. 9 tirando 3, 6.
Como a letra, ela nunca pode terminar negativa, quando você resolver tudo, essa letra ela não pode terminar negativa. Por quê? Porque você vai ter que atingir apenas um número à direita, à esquerda, aliás, e apenas um número à direita. Veja, ficou um número e um número. Sendo que esse que está junto do x não pode dar negativo no final. Então, quando isso acontecer, o aluno colocará esse menos 1 de fórmula e vai fazer menos com menos, mais 10x, veja. E menos, também com menos, aqui vai dar o que? Mais 6, porque vai ter que fazer o jogo de sinais dos dois lados. Esse menos 1, ele só vai aparecer se essa letra aqui der negativa no final. Se ela desse positiva, não precisaria dessa etapa. Chegando aqui, quando eu tenho um número à esquerda e um número à direita, esse 10 vai passar por baixo, formando uma equação. Então, veja que eu desci o 6 aqui, e esse 10 se soltou da letra e passou por baixo, ó, formando a fração 6 sobre quem? 10. Dá para dividir 6 por 10? Não, mas a gente tem como simplificar. Se eu tirar o MDC da fração 6 sobre 10, como eu já mostrei em aulas passadas, o MDC vai dar o quê? 2, porque eu tenho que achar um número que tanto divida 6 como 10 ao mesmo tempo. Então, o número foi 2. 6 dividido por 2 é quanto? 3. E 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, solução é igual a 3/5, ou conjunto verdade é igual a 3/5. E aí o aluno respondeu o que nós chamamos de equação de primeiro grau. Um exemplo apenas, tá? O mais simples, e depois vem com parênteses, depois vem com frações. Mas primeiro vamos nos deter a esse primeiro caso aí, que seria esse tipo de fração, esse tipo de equação, que é o tipo 1. Tá bom? Até mais.